Fala galera, estamos aqui em mais uma aula do Fabricaria. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Se você está nos acompanhando na versão gravada, a gente vai falar aqui de mais uma questão super importante, que é uma questão de lugar geométrico. Agora que você está nessa etapa aqui, se você está me vendo aqui, tu já está aprofundando o conteúdo e aprofundando realmente coisas casca grossa. E lugar geométrico é um desses assuntos que exigem muito cuidado, muito treino e você ter domínio completo do conteúdo visto até aqui. Bom, o que acontece? Isso geralmente é questão mais da parte discursiva das provas do IME e do ITA. Não que não caia na objetiva, não que não caia em partes de múltipla escolha. Mas geralmente múltipla escolha, isso aqui, ele quando aborda, quando se abordar, é de fato algo bem mais leve, bem mais tranquilo, mais acessível. Agora, quando cai na discursiva, aí o chumbo é grosso. Bom, joga aí na tela aí, por favor. Vamos ler a questão juntos, pessoal. IME 2006. Considere os pontos A menos 1 e 0 e B 2, 0 e seja assim uma circunferência de raio R tangente ao eixo das abscissas na origem. A reta R1 é tangente a C e contém o ponto A, e a reta R2 também é tangente a C e contém o ponto B. Sabendo que a origem não pertence às retas R1 e R2, determine a equação do lugar geométrico descrito pelo ponto de interseção de R1 e R2 ao se variar no intervalo de 0 a infinito. Bom, galera, a primeira coisa que eu quero que você saiba aqui que eu vou precisar na questão. Vamos lembrar como é que eu calculo o coeficiente angular de uma reta, dados os dois pontos dessa reta, né? Se eu tenho x1 e y1 e x2 e y2, o m, que é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo, né? Que lá em analítica geralmente a gente chama o coeficiente angular pela letra m, vai ser um ΔY sobre um ΔX, onde esse ΔY é um y menos o outro, e o ΔX é um x menos o outro, tá? Então guarda isso aqui com carinho, que a gente vai precisar disso daqui para chegar onde eu quero, tá? Outras coisas também serão relembradas ao longo aqui, senão você pode acabar meio perdido. Mas enfim, o desenho não vem na questão, e o desenho, óbvio, muitas das vezes é um desafio para o aluno que vai fazer uma questão dessa, que é entender o enunciado e montar um esboço do gráfico referente a ele. Um outro desafio é você que na nossa aula ainda entrar na nossa plataforma que é www.fabricad.online e aproveitar sempre os descontos e cupons de descontos disponíveis lá para você. Então vai em fabricad.online que você vai ter acesso à melhor preparação possível para o seu vestibular. Beleza, galera? Bom, vamos lá então. Então o desenho falava o quê? Tem um círculo, tem duas retas tangentes a ele, uma passando pelo ponto menos 1, 0 e a outra passando pelo ponto 2, 0. E aí, bom, gente, centro do círculo inscrito. Centro do círculo inscrito é a mesma coisa que o incentro. E uma coisa que geralmente o pessoal dá mole é não lembrar que o incentro é o encontro das bissetrizes internas de um triângulo. Isso significa então o quê? Que se eu chego aqui e chamo esse ângulo de θA, desse lado tem outro θA esperando pela gente. Se eu chamo essa metadezinha de θB, aqui tem outro θB esperando pela gente. São duas bissetrizes, AC e BC no caso aqui, tudo bem? E aí, o que vai acontecer, galera? A gente primeiro vai determinar a tangente do θA por meio do quê? Repara que aqui em módulo, como o ponto é menos 1, 0, essa distância é 1, e aqui, como o ponto é 2, 0, essa distância é 2. Então, a tangente do θ vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. E o cateto oposto é o quê? Né? Eu chamei o centro aqui de ponto 0 e alfa. Tá? Então, ele está contido dentro do eixo y. E aí, o que vai acontecer? Esse alfa seria justamente a altura desse ponto, seria o cateto oposto aqui ao θA. Então, a tangente de θA será alfa sobre 1. Agora, cuidado, a tangente do θB vai ser alfa sobre 2. Só que na hora de manipular os dados, para a gente pegar ali e, no caso, montar o coeficiente angular, só lembra que a reta que passa por A é crescente. E aí o coeficiente angular é positivo. Mas a reta que passa por B é decrescente. E o coeficiente angular é negativo, tá?
Então tem que tomar um cuidadozinho aí. Mas como que eu chego a isso? O coeficiente angular não vai ser a tangente do alfa, vai ser a tangente do 2α, que é essa inclinação aqui, ó. Tá? De 2θ, 2α, 2x, o que seja. E para quem não lembra, tangente do dobro de um ângulo é 2 vezes a tangente sobre 1 menos tangente ao quadrado, tá? Então, no caso aqui, ó, você vai ter isso. E aí, a gente vai pegar aqui e vai fazer o quê? Bom, coeficiente angular da reta AP. Existem duas maneiras pelas quais eu vou calcular isso, e a ideia da questão para você chegar a algum lugar é justamente você trabalhar concomitantemente ao mesmo tempo com essas duas maneiras, que são o quê? Pegar aqui o ponto P genérico, que é um XY qualquer, não sei das quantas, e falar, é um ΔY sobre ΔX. Não tem problema. Vai dar o quê? Vai ficar então aqui, ó, y menos 0 sobre x menos 1, x mais 1. E a outra forma é falar que vai ser a tangente de 2α. Vou chegar lá, que tem resultado aqui que vou ter que anotar e apagar, né? Já o m da reta BP, também faço ΔY sobre ΔX. Nessa hora que eu faço ΔY sobre ΔX, como eu estou trabalhando com coordenada, e desde que eu não troque no meio do caminho quem menos quem eu estou fazendo, ou seja, eu vou fazer todas as coordenadas do P menos todas as coordenadas do B. Se eu, na hora de fazer isso, em cima e embaixo eu mantenho as do P menos a do B, tá tudo bem. Quanto ao sinal, tipo, ΔY é o Y no ponto P, que é Y mesmo, menos o do B, que é 0. ΔX é o X do ponto P, que é um Xzinho mesmo, menos o do B, que é 0. O que eu não posso fazer é cair na roubada de, no meio do caminho, falar aqui embaixo, pegar e fazer um 2 menos x. Aí você já acabou com a questão e estragou ela toda. Beleza, gente? Agora, por outro lado, na hora de calcular o coeficiente angular por meio das tangentes, eu tenho que lembrar que aqui a tangente do θA, por exemplo, vai ser usada como tá, porque a reta é crescente, mas a do B, como é decrescente, eu tenho que lembrar de algum momento trocar o sinal. E aí eu vou ter que usar a tangente de 2α, tá? Então vamos fazer o seguinte, ó, vamos apagar aqui, que ali realmente não vai dar mais, tá? Então aqui você já anotou essa parte. E aí o que vai acontecer, meu querido? Vai printando aí, porque a gente vai fazer muita coisa de cálculo aqui hoje, hein? Questão de lugar geométrico discursiva são questões geralmente bem longas, com bastante coisa a ser feita e bastante conteúdo usado numa mesma questão. Então, por exemplo, a tangente ali, o m da reta P, calculado como a tangente de 2θA, vai dar 2 vezes a tangente de θA sobre 1 menos essa tangente ao quadrado. Como isso aqui, na verdade, deu alfa, né? Que alfa sobre 1 é alfa, você vai ter que esse m, ele vai ser o quê? Que o m da reta P, ele vai ser 2α sobre 1 menos alfa ao quadrado, já substituindo. E isso vai ser igualado a isso daqui. Esse y sobre x mais 1, ele vai ter que ser igual a 2α sobre 1 menos α2. Guarda isso daqui com carinho, que já vamos voltar aqui para usar isso de novo, ok? Agora vamos aqui e olhar o coeficiente angular da reta BP, galera. No caso da reta BP, cuidado. Na verdade, o que eu tenho que fazer é menos a tangente de 2 vezes θB. Porque como a reta no caso aqui ela é decrescente, eu tenho que lembrar que eu estou calculando a tangente desse ângulo aqui, mas o certinho mesmo seria pegar o do outro lado, que é o suplementar a ele. Mas ângulos suplementares de uma tangente para o outro só troca o sinal. Então, a inteligência aqui é você usar o de 2θB, mas com um sinal de menos na frente. E aí isso vai dar o quê, galera? Vai dar menos 2 vezes, né? 2 tangente θB sobre 1 menos tangente ao quadrado de θB. Agora, cuidado!
A tangente de θb é alfa sobre 2, galera. Como tem isso, vai ficar o quê, ó? Se eu jogar um alfa sobre 2 aqui no lugar desse cara, aqui embaixo, isso fica alfa ao quadrado sobre 4. Dá para errar essa conta agora aqui. Isso vai dar, então, o quê, ó? Esse 2 morre com esse, fica menos alfa sobre 1 menos alfa 2 sobre 4. Tirando ali o denominador comum entre as coisas, galera, aí você vai ter, então, o quê? Vai subir esse 4, vai ficar 4 menos alfa 2 sobre 4, mas esse 4 sobe também, né? Vai ficar menos 4 alfa sobre 1 menos, sobre 4 menos alfa 2, beleza? E isso daqui será igualado àquilo dali que é o m de BP calculado pelo outro método de ΔY sobre ΔX. Então, teremos aqui duas equaçõezinhas maneiras para a gente usar. De que jeito? Qual é a ideia, então, agora? O lugar geométrico é o quê? É você achar, no caso, a equação dos pontos que mantêm uma mesma característica. E a característica aqui dos pontos é o quê? É que se você começar a variar, no caso aqui, né? Pega uma tangente por aqui e um outro passando pelo B2,0, vai ter um ponto P ali em cima. Pega uma outra mais assim, com uma outra aqui, o ponto P já está mais para lá. Aí o centro do círculo ficaria em outro lugar. Então, assim, esse alfa ele vai variando junto com a situação, tá? Esse alfa é genérico e a resposta final não pode ficar em função dele. A resposta final tem que ser alguma equação com x e y, conhecida ou não, seja uma reta, hipérbole, elipse, parábola, ou alguma coisa que pareça ser uma cônica rotacionada, mas alguma coisa só com x e y. O item que eu inventei, que é o alfa, tem que sair em algum momento. Os θA e θB, idem, tem que sair em algum momento. Então, como é que eu vou fazer isso? A dificuldade da questão justamente é o start dela, você entender o enunciado, e agora você saber como que você vai pegar aqui e você vai se livrar aqui ficando somente com realmente o x e y na equação. Mas olha, tem aqui y sobre x mais 1 e y sobre x menos 2, né, galera? Se eu, por exemplo, resolver isolar o y aqui nessa igualdade, em cada um deles, eu vou ter y igual a um tchururum em cima e y igual a outro tchururum embaixo. Se é tudo y, eu posso pegar os dois e igualar, tá? Então é isso que eu vou fazer. Vamos pegar então aqui, ó. Gente, esse desenho eu já acabei com ele, eu não vou precisar mais dele, eu vou apagar, ok? Então se você não printou ainda, printa aí, dá o seu print e vamos embora, tá? Que senão eu vou precisar ficar toda hora apagando os 30 quadros aqui. E aí qual é a ideia? Você aqui vai ter que x mais 1 vezes 2 alfa sobre 1 menos alfa 2 vai ser igual a x menos 2 menos 4 alfa vezes x menos 2 sobre 4 menos alfa 2. Tá? Isso aqui eu estou fazendo o quê? Eu estou igualando os y. E aí você vai ter o quê? Aqui eu posso cortar, aqui também, né? Então fica aqui x mais 1. Vamos embora passar o x menos 2 para cá, né? Sobre x menos 2 vai ser igual... Aliás, nem vamos fazer isso não. Vamos multiplicar cruzado logo, né? Senão eu vou acabar fazendo besteira. Pega então aqui, ó. 4 menos alfa 2 vezes x mais 1. Ia tentar usar alguma regra de razão e proporção, mas não ia adiantar muita coisa. É igual a menos 2 vezes x menos 2 vezes isso. Então, menos 2 vezes 1 menos alfa 2 vezes x menos 2. Tá. Pega aqui e fala, distributivo vai ficar o quê? 4x mais 4 menos alfa 2x menos alfa 2, que é igual a... Primeiro eu vou multiplicar aqui dentro, né? Menos 2 que multiplica. 1 vezes isso, x menos 2, menos alfa 2 com isso, menos alfa 2x, menos com menos, mais 2 alfa 2. Ok? Beleza. Aí, acabou, né, galera? Você vai pegar aqui e você vai ter, então, o quê, ó? Fica 4x
mais 4 menos alfa 2x menos alfa 2, que é igual do outro lado a menos 2x mais 4 mais 2 alfa 2x menos 4 alfa 2. Bom, tendo isso, aí tranquilo, né? Porque você vai ter o quê? Esse mais 4 morreu, que nem o seu concorrente, e aí você vai ter que separar o... Vamos separar o x aqui, vamos isolar ele, tá? Então, o que acontece é... eu estou de costas te mostrando o endereço do site, que é o que vai te fornecer a melhor preparação possível para o ITA e o IME e adjacências, e provas de nível similar. Então, joga aqui o menos 2x para a esquerda, fica mais 2x. Isso vem para a esquerda, menos 2 alfa 2x. E o resto? O que eu faço com o resto, professor Fortão? Você joga aqui para o outro lado, ó, menos alfa 2. Vai para o outro lado como mais alfa 2. Vai ficar, então, aqui menos 3 alfa 2. Aí, vamos lá, vamos juntar os termos parecidos, né? 4 com 2, se liga aqui, velocidade 5 no CREL. 4x com 2x, 6x. Menos com menos 2, menos 3 alfa 2x, que é igual a menos 3 alfa 2. Só que tem um 3 aí que eu posso tirar, né? Vamos simplificar um pouquinho as continhas. Divide por 3, tá? Faz que nem o palhaço arte, sai cortando. Essa foi horrível, né? E que palhaço. Esquece, né? Esquece. É melhor se você vai passar mal. Então você vai ter aqui. Fica aqui, ó. Tá? É um filme de terror aí. Divide por 3 vai ficar 2x menos alfa 2x igual a menos alfa 2. Aí pronto, né? Bota o x em evidência, que nem você na sociedade, quando tiver passado para o ITA e o IME, em destaque, um chat intelectual, tá? Um x aqui, multiplicando 2 menos alfa 2, que vai ser igual a menos alfa ao quadrado. Beleza. Então, se eu passar para o outro lado, até que esse menos aqui, né? Eu já vou passar para o outro lado trocando o sinal. Vai ficar alfa 2 sobre alfa 2 menos 2. Ok, gente? Beleza, já achei o x em função do alfa. Vou achar o y também e vamos no final ficar com uma equação só com x e y. Confia em mim, tá? E aí você vai ter o quê? Bom, voltando numa daquelas igualdades, que a gente vai ter então o quê, ó? Fica então, aqui estão os dois y originais, né? Vou botar, sei lá, acho que nessa daqui. Isso aqui pode? É. Ó, o y, tá? Eu estou substituindo, tem dois y aqui que eu igualei, né? Uma das expressões era essa. Então, o y, ele vai ser x mais 1 vezes 2α sobre u menos alfa 2. Porém, meu querido, x mais 1 é isso daqui mais 1. Isso daqui mais 1, já somando 1 e fazendo subir o denominador, né? Que seria alfa 2 sobre isso aqui mais 1. O alfa 2 menos 2 vai subir. Aqui eu tenho que adiantar um pouquinho as contas. Já falei que isso aqui é questão de alto nível. Senão você vai ficar aqui comigo até o final do dia. Tem que ter agilidade agora. Aqui é questão realmente nível IME, nível ITA, para quem já está na pegada dessas provas. Bom, em cima vai dar 2 alfa 2 menos 2. Embaixo, né, exceto pelo sinal trocado, é a metade disso. Então, que isso aqui, se eu trocar o sinal, virar alfa 2 menos 1, né? Então dá para cortar um com o outro, só falando que sobra o menos 1 em cima. Então vai ficar menos 2 alfa, né, sobre alfa 2 menos 2, ok? Então, menos 2, né? Então vai ficar menos 4 alfa sobre alfa 2 menos 2. Então eu já tenho o x e o y, beleza, gente? Então vou apagar aqui, tá? Eu já tenho o x e o y. Então, ó, como x igual a alfa 2 sobre alfa 2 menos 2. E y é igual a menos 4 alfa sobre alfa 2 menos 2. O que eu vou fazer agora? Se a gente pega e divide, por exemplo,
o y pelo x, a gente vai ter o quê? Que isso vai dar. O denominador é o mesmo. Então, eu já corto esse denominador em comum. Então, o alfa 2 menos 2 vai se cortar. O alfa de cima corta com o alfa de baixo. Acaba que a gente vai ter que o y sobre x vai ser menos 4 sobre alfa. Tá? Beleza? Tranquilidade, gente? Bom, aí o que vai acontecer? A gente agora tem que dar o nosso jeitinho, né? Na verdade, eu quero achar o alfa em função do x e do y, não o contrário. Porque se eu achar o alfa em função do x e do y, como a gente, no caso, tem aqui tanto o x quanto o y em função de alfa, a parada vai dar certo. Como assim? Olha só. Você vai ter o seguinte aqui. Na verdade, vamos fazer assim, ó. Inverte a equação, né? Fica x sobre y igual a menos alfa sobre 4. E escreve que o alfa é menos 4, menos vai para o outro lado, x sobre y, tá? Tem isso daqui agora. Bom, tendo isso em mãos, aí o que vai acontecer? Você tendo agora isso, a gente pode pegar aqui e fazer assim, ó. Você não tem, por exemplo, que o y ou o x estão em todos em função de alfa? Se eu pego e substituo esse alfa aqui, ou pego e substituo esse alfa, por exemplo, aqui, você vai ficar com uma equação só com x e y. Eu sei, a dificuldade de lugar geométrico é ter essas sacadas mesmo. Você pode, às vezes, encontrar muito 0 igual a 0, 1 igual a 1, cortando tudo. Crente que está chegando a algum lugar e não chegou a lugar nenhum, tá? Normal. Mas você entendeu agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, aí tanto faz, cara, botar nesse ou botar nesse aqui. Aqui pelo menos não tá um quadrado, aqui tá o quadrado, aqui não tá, né? É um pouquinho menor aqui, só por causa disso. Então você vai ter que, substituindo no y lá de cima, qual? Esse daqui. Ô neném. Você vai ter que, isso vai dar menos 4 vezes menos 4x sobre y sobre alfa ao quadrado, 16, x2 sobre y2, tudo isso menos 2, tá? Bom, menos 4 fica mais 16. Embaixo fica 16x2 sobre y2 menos 2. Aí tá quase acabando, né, galera? A gente vai pegar isso daqui que tá dividindo e vai jogar para o outro lado multiplicando, tá? Jogando isso para o outro lado multiplicando, teremos então o quê? Você vai ter aqui o seguinte. Fica aqui y que multiplica 16x2 sobre y2. Você está pensando na sua casa, mas isso não acaba nunca. Né? Menos 2 é igual a 16x sobre y. Aí pronto, tá? Multiplica aqui, o y de cima vai cortar com o de baixo. Vai ficar 16x2 sobre y com menos 2, menos 2y. E aqui 16x sobre y mesmo, né? Tira agora aqui o MMC, que é esse y que eu tenho embaixo ali de dois termos. Ele vai subir multiplicando. Vai ficar, então, 16x2, finalmente, menos 2y2 igual a 16x. Dá para simplificar um pouquinho, dividido por 2, né? Fica 8x2 menos y2 igual a 8x. Bom, tenho então isso daqui em mão, gente. Isso daqui está na cara que é equação de uma hipérbole, tá? Caso você não tenha enxergado, ou caso você pegue uma variação dessa questão aqui na peça, os parâmetros, o centro, o tamanho do eixo real, do eixo imaginário, a distância focal, você tem que escrever da forma mais conhecida. E aí, o que eu vou fazer?
Bora juntar e trazer o x, o 8x, para a esquerda. Deixa só um zero ali à direita. Vamos botar esse 8 em evidência. 8 que multiplica x2 menos x, menos y2, igual a zero, tá? E aí eu tenho que completar quadrados aqui, sem 8 indo na frente. Vamos pensar, como é que a gente completava quadrados? É o quadrado do primeiro, né? Então, tipo, é 8 que multiplica lá dentro. Quadrado do primeiro, tem um menos porque aqui é um menos também. E para saber, porque tem que mostrar que é quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, que é A2 menos 2AB mais B2. Para saber quem vai entrar aqui sem ficar no erro, pega esse númerozinho daqui e divide por 2. Que número? Não tem 1 aqui. Na verdade, você escreve, como você escreve menos x, é como se fosse menos 1 vezes x. Então, você vai botar menos 1 meio, menos 1 sobre 2, ao quadrado. Mas, Alexandre, quando eu faço isso, eu estou acrescentando um termo que não existia, que ficaria x2 menos x mais 1/4. Pois é, para compensar, a gente sempre fazia o quê? Do lado de fora, botava um número igual, só que com outro sinal, para uma coisa cortar a outra, tá? E ainda tem menos y2 aqui desse lado. Aí pronto. Faz distributivo agora aqui com esse 8, que você vai ter o quê? 8 vezes x menos 1 meio ao quadrado, 8 com 1/4 menos 2, menos y2 igual a zero. Ou ainda, 8 vezes x menos 1 meio ao quadrado, menos y2 igual a 2. Ou ainda, divide por 2... E depois de dividir por 2, você vai aqui para deixar do jeito mesmo padrãozinho que você conhece desde o ensino médio, tururum menos tururum igual a 1, vai ficar o que aqui? Fica x menos 1 meio ao quadrado sobre 1/4, que dividir por 1/4 é igual a multiplicar por 4, então fica ali, menos y2 sobre 2, tudo isso igual a 1. Pronto, chegamos aqui. Temos finalmente a equação do lugar geométrico, que contém aqueles pontinhos que lá atrás dessa questão, em algum momento, né, estamos na saga do Majin Buu, mas a questão começou pela saga dos Saiyajins. Quem assiste Dragon Ball sabe que isso é tempo pra caramba, a questão é grande pra caramba, isso é normal, tá? Mas chegamos e vai ser uma hipérbole com, no caso, o eixo real, né, como sendo paralelo ao eixo x e o eixo imaginário como sendo, no caso ali, no y, né? E aqui embaixo tem os parâmetros A2 e B2. Dá para achar também com esse excesso focal, dá para achar tudo, tá? Então você dá frente, você dá um print. Creio que você foi esperto e veio printando até aqui. E ficamos por aqui. Lembre-se, se você gostou dessa aula, de passar lá em fabricad.online para ter acesso a ensino desde o nível básico e vai subindo de nível com o curso presencial. As coisas já vêm na ordem que você deve seguir para ter sentido e coesão, coerência e ligação perfeita entre uma aula e outra. Os simulados, os exercícios, o grupo de Telegram para não te deixar sozinho nessa jornada em contato com seus amigos, com seus colegas de trajetória e também comigo, que vai estar lá te orientando, e o Tira Dúvidas, que você pode mandar dúvidas para os monitores e professores, tá bom? Ficamos por aqui. Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.
Bom, galera, continuando agora, essa questão inclusive está no nosso material, tá? Depois eu vou me indicar aí qual é o número da questão aí na plataforma a qual corresponde esse enunciado, mas vamos ler juntos aí na tela. Uma questão sobre o lugar geométrico mais uma vez. Ele fala o seguinte: IME, e aí parte discursiva, né? Inclusive nessa época só tinha prova discursiva. Seja BC um triângulo qualquer no qual os vértices B e C são fixos. Determine o lugar geométrico descrito pelo ponto A variável, sabendo que os ângulos B e C satisfazem a relação tangente de B vezes tangente de C igual a K, sendo K uma constante real. Beleza, vamos lá então. Pessoal, vem aqui comigo. Eu já fiz um desenho aqui, e aí ele, no caso, dá a sugestão para a gente da gente adotar como eixos coordenados as retas BC e a mediatriz de BC. Para quê? Para que você consiga associar isso a uma questão de geometria analítica. Repara que até o presente momento, até o iniciozinho da questão, não tem analítica envolvida na história. Não tem nada com x e y. A gente que vai colocar como recurso para resolver a questão. E, além disso, na hora de colocar os eixos coordenados, se eu não colocar de forma adequada, a parte algébrica da coisa vai ficar bem complicadinha. Então, mesmo que ele não tivesse falado, adquire esse hábito em questões como essa. Bota o eixo de simetria bem no meio. Para quê? Para que os pontos B e C, que são fixos, fiquem simétricos em relação à origem. E aí eu vou chamar um de A0 e outro de menos A com 0. Uma coisa que você vai perceber no final, que hoje em dia, numa questão, essa questão um pouco mais antiga, não iria acontecer. Mas antigamente acontecia muito. Você inventava um parâmetro na questão, como esse A aqui, e no final a tua resposta ficava em função dele. E a pessoa ficava, e aí? Será que eu errei? Será que tinha como jeito de tirar o parâmetro? E se você inventa uma letra que não está no enunciado, em questão literal, teoricamente eu tenho que sumir com ela até o final do enunciado. Só que isso não acontecia em questões como essa e não vai acontecer. E lembrando que até hoje a prova discursiva do INE não tem um gabarito oficial. A objetiva tem, mas a discursiva não tem. Você vê gabaritos nossos, de outros cursos por aí, mas oficial do INE, no site do INE, não tem. Muitas das vezes aí tem uma crença de que, às vezes, como eles inventam tanto da questão, ou traduzem de livro russo, peruano, e perdem um detalhe ou outro, que acaba que para manter ali um respaldo de ninguém poder pleitear uma anulação, que eles acabam não divulgando para poder aceitar, às vezes, na hora H de corrigir, várias rotas de solução diferentes. E aqui eu penso que deve ser isso mesmo. Mas vamos lá, vamos fazer do jeito, né? E a gente depois, né? Na hora você não vai ter que se preocupar com isso. Tem que se preocupar em fazer, e se ficar a letra A no final, paciência. Então, aqui ele fala que a tangente de B vezes a de C é igual a K. Galera, tangente de B, no caso aqui, o que vai acontecer, né? Ele está aqui falando da tangente do ângulo B que eu tenho aqui. A tangente do ângulo B que eu tenho aqui é justamente, no caso, se a gente reparar bem, o coeficiente angular da reta AB, né? Então, o M da reta AB, a tangente de B, vai ser ali o ΔY sobre ΔX entre os pontos A e B. O A, que é um ponto, no caso, variável XY, é um ponto com X e Y quaisquer. O ponto A pode ficar passeando de lá para cá, desde que o produto dessas tangentes seja igual a K. Então, isso vai me dar o quê? Um y menos 0 ali embaixo, sobre um x menos a, ok? Isso vai dar, então, um y sobre x mais a. E vamos guardar, então, isso daqui. Agora, da mesma maneira, a tangente de C, ela seria um ΔY sobre ΔX. Eu só tenho que tomar um cuidado, né? Porque eu estou me referindo a um triângulo. E, tecnicamente, quando eu faço o coeficiente angular, né, com essa visão, eu estou pegando, inclusive, o sinal da reta ser crescente ou decrescente. Mas aqui na conotação da questão, ele só pegou simplesmente a tangente do ângulo interno. E quando eu faço isso aqui, eu estou pensando no externo. Mas não tem problema. Façamos isso daqui e trocamos o sinal ao final, ok? Então, a tangente de C
em modo, vamos deixar assim para ficar mais, né, coerente, para ficar mais correto, né, matematicamente, seria y menos 0 sobre x menos a. Então fica y sobre x menos a aqui, o que é maravilhoso, porque o seu objetivo agora é multiplicar as duas coisas. Bom, aí ele fala aqui, a tangente de B pela tangente de C é igual a K. Vamos substituir os valores que eu tenho aqui com cuidado de botar um menos, lembra? Por que eu botei o módulo ali? Um menos aqui na tangente do C. Então fica y sobre x mais a vezes menos y sobre x menos a, tudo isso igual a um K. Que é ótimo que embaixo vai dar um produto notável. Fica então menos y2 sobre x2 menos a2, tudo isso igual a K. Aí pronto, joga isso para a direita, fica então aqui menos y2 igual a kx2 menos k ao quadrado, e aí esse menos y2 vai para a direita e o k2 vem para a esquerda. Você vai ter k ao quadrado igual a kx2 mais y2. O ideal agora é que você pegue e você divida ambos os lados pelo k ao quadrado, tá? Para ficar mais visível o que deve ser feito e qual análise que a gente vai fazer. Vamos dividir então aqui, o que vai acontecer? No x, o k vai sumir, aqui vai tudo dar 1, né? E finalmente fica x2 sobre A2 mais y2 sobre K2, tudo isso é igual, tá? Até aqui tudo bem, galera? Se você não acompanhou até aqui, volta, porque agora esse grande finale é que é a cerejinha do bolo. De acordo com o valor do K aqui, você vai perceber que isso vai dar uma cônica diferente. Eu vou apagar ali só para a gente analisar, tá bom? Então, tira o seu print aí, printou e agora vamos embora. O que vai acontecer então? Você vai ter então o seguinte, ó. A gente, no caso aqui, com isso, vai ter que... Se o K, por exemplo, for cravado, vou começar pelo caso mais fácil, igual a 1, a equação fica x2 sobre A2 mais y2 sobre A2 igual a 1, ou seja, jogo o A para o outro lado, isso aqui é justamente a equação de uma circunferência, inclusive com centro na origem. Então, K igual a 1, o lugar geométrico é uma circunferência, ok? Esse foi. O que acontece agora se ainda que os coeficientes forem positivos, porém não iguais? Se o K, por exemplo, ele for maior do que 1, significa que o denominador do y é maior que o do x. Isso é característica de uma elipse com focos no eixo y, tá? Então, se o K for maior do que 1, teremos, no caso aqui, uma elipse com focos no eixo y. Imagina que o K é igual a 2, por exemplo. Ia ficar A ao quadrado e 2A ao quadrado, lembra? Na elipse, o maior denominador vai ditar para a gente quem é o eixo maior, tá? Agora, se eu tiver aqui no caso o K como sendo um valor entre 0 e 1, aí não. Aí, nesse caso, a gente vai ter que, digamos que seja, sei lá, meio. Aqui dá A ao quadrado, aqui A ao quadrado sobre 2. O maior valor seria embaixo do x2. Eles ainda seriam coeficientes positivos. E aí eu teria uma elipse com focos no eixo x. Tá? E aí, finalmente, se o K for negativo, aí não tem jeito, né, galera? Se o K for menor que 0, a gente vai ter, no caso aqui, justamente que vira uma hipérbole. Uma hipérbole em que o valor positivo aqui, sendo negativo, teria na frente do x2, vale dizer uma hipérbole, e uma hipérbole com eixo real no eixo x, tá? Igual a 0 não dá para ser,
porque se o K for zero, perdão, você vai estar anulando esse denominador, beleza? Então, vê se tudo bem aí, você da frente, dá o seu print aí, galera, vê se tudo bem. E temos mais uma questão de lugar geométrico resolvida, tipo de questão que não são aquelas de módulo, mas mesmo assim é bem importante saber questão desse nível. Me aguarda para a próxima que eu estou voltando. Valeu! Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui na nave do Fábrica D. E se você não conhece ainda o nosso trabalho, vá lá em fabricad.online. Lá você vai ter cursos voltados a todas as áreas de alta performance, como medicina, Enem e principalmente a Itaim, Escola Naval, que são provas muito difíceis de passar. E aqui é a nossa especialidade, porque a gente não brinca em serviço, a gente sempre vai partir do básico, mas vai finalizar cada curso pegando muito pesado, até porque é isso que vai te levar à vitória. Ficar só ali preso, editalzinho, cumprir regra, cumprir meta de dar superficialmente cada matéria, não vai resolver sua vida. Isso é coisa de curso enganador, isso é coisa de camelô de vestibular, e a gente aqui nem de longe é isso. E hoje vamos de mais uma questão tratando de geometria analítica, tratando de lugar geométrico, tratando de uma questão discursiva da prova do IME. Para quem não sabe, o IME tem uma primeira prova objetiva, que tem o objetivo de limar aquele pessoal que não tem nada a ver com a história ou que ainda está começando, ou seja, evitar que o corretor do IME tenha um trabalho de corrigir provas de pessoas que não estão nem um pouco preparadas ainda e perder um tempão e um gasto e um custo com correção de gente que não sabe nem o que está fazendo ali. Então o objetivo é para afugentar a galera nada a ver com nada, ou então para você realmente entender que você está ainda aquém do nível necessário para entrar para o IME e que tem que estudar bem mais para o próximo ano. E aqui a gente vai realmente pegar uma questão que, tipo, essa questão com certeza, se você buscar gabaritos por aí, né, fora do Fábrica D, pois é, né, tem que confiar no nosso trabalho. Por aí, vamos estar falando besteira. Que essa questão, a princípio, ela tem uma resolução desse tamanho, simples. Nem tão simples assim. Mas como você vai estudar os detalhes que tem na questão, que realmente são a resposta para valer com tudo, sem tirar nenhum detalhe, tudo esperado pela banca, aí o problema é que ele vai pegar no seu pé e aí o chumbo grosso acontece. Porque tem questão que às vezes você pega e faz a resposta deles direta e na hora de ver detalhezinho, tal detalhe que não poderia entrar, uma exceçãozinha à resposta que você deu, essa exceção pode te dar mais trabalho do que a própria questão inteira. E questão de lugar geométrico é exatamente assim. Você vai ver que eu vou encontrar aqui o lugar geométrico, vai parecer que vai estar aparentemente tudo bem, e quando eu começar ali a estudar os casos particulares que não poderia acontecer, o meu trabalho vai ser maior do que a própria questão em si. Mas vamos primeiro ver o enunciado que você já vai entender do que eu estou falando, senão você vai ficar aí tenso. Tensionado que você é um cara que tem perfil de Itaim, você está já instigado, já com certeza com sangue fervendo de ver uma questão de alto nível, que é isso que você merece ter, tá? Vamos lá, e não esquece, em época normal, usa o cupom Militares para ter 10% de desconto nos nossos cursos e também aproveita os vários descontos que tem ao longo do ano para você aí, com certeza, fazer parte da nossa família. Beleza? Vamos lá, então. Tendo aí comigo na tela, ele fala aqui, IME, considere as hipérboles que passam pelos pontos -4 e 2 e -1 e -1 e apresentam diretriz na reta y igual a -4. Eu quero a equação do lugar geométrico formado pelos focos dessas hipérboles associadas a essa diretriz e represente o mesmo no plano cartesiano. Beleza? Volta para cá, meu querido. A princípio, então, a gente já começa com algo um pouquinho desconhecido do grande público mesmo, cara bem preparado. Eu fiz um esboço aqui, que não diz muita coisa, marquei só os pontos que ele me deu e a diretriz. Primeiro, reta diretriz. O pessoal, geralmente, quando vem bem visto, sabe que existe reta diretriz na hipérbole. Não, perdão. Vamos lá, galera. Então, eu já fiz aqui o esboço do desenho, fiz a reta diretriz e os pontinhos que ele me deu. Reta diretriz, geralmente, o pessoal quando vê a geometria analítica, meio por alto, só vê, se chega a ter a menção a isso, de reta diretriz na parábola, na hipérbole não. Só que o que não é sabido por muita gente
é que a definição que de um ponto até o foco sobre de um ponto até a diretriz, que é igual a excentricidade, isso vale para qualquer cônica. A diferença é que na parábola isso aqui é igual a 1, na hipérbole é maior do que 1 e na elipse é menor do que 1, tá? Se você ainda não sabe isso, eu anotaria, tá? Para você não ficar em dúvida. Na parábola, essa excentricidade é igual a 1. Na hipérbole, essa excentricidade é maior do que 1, até porque o C é maior do que o A. Lembra? A excentricidade é C sobre A e o C é maior do que o A na hipérbole. E na elipse, isso aí é menor do que 1. Beleza. E aí, o que vai acontecer? Você tem que, no caso aqui, a gente pode lidar com isso para fazer a questão. Porque, por exemplo, o que eu quero é um ponto... Qual é a ideia? Um ponto qualquer da hipérbole, dele até o foco, que é desconhecido. O foco aqui vai ser o par ordenado xy, que eu não tenho. Agora, pelo desenho, gente, como a reta diretriz está aqui, eu posso pegar e fazer o quê, né? Falar que do A até o F sobre o do A até o D igual a E, e depois repetir o mesmo cálculo com do B até o F sobre o do B até a diretriz igual a E, né? Ou seja, do A até o F vai ser E vezes do A até a diretriz, e isso é uma distância entre dois pontos, ΔX ao quadrado com ΔY ao quadrado dentro de uma raiz. Vamos montar isso? Você vai ter, então, x menos 4 com y menos 2 ao quadrado, tudo isso igual a E vezes. Do ponto A para a diretriz, galera, pelo próprio esboço do desenho, você está vendo que a distância ela vai ser igual a 6, né? Um está 2 acima do xx, outro está menos 4 lá embaixo, vai estar aqui. E do ponto B até a diretriz vai ser apenas 3. Então, vamos botar um 6 aqui. Guarda isso. E vamos fazer a mesma coisa agora aqui para o ponto B. Você vai ter que do ponto B até o foco vai ser igual a E, que multiplica do ponto B até a diretriz. E aí teremos que a raiz de x menos, né? X menos 1, x mais 1 ao quadrado, com y mais 1 ao quadrado, tudo isso igual a E. No caso, a distância ali é 3 vezes 3, né? Que eu estou pegando do B até a diretriz, ok? Então, não esquece dessa definição, gente, que isso aqui é mega importante e muita gente não sabe. Vem daquela aula em que a gente comenta sobre o teorema de Ponsonnet, que se você não sabe que diabos é isso, são aqueles cortes que a gente faz num cone para mostrar a partir de cada corte quais são as cônicas que a gente gera, por isso que o nome é cônicas. Tá, isso não importa agora. Se você observar muito bem, tá dando que uma coisa é o dobro da outra, e eu vou fazer uso disso. Você pode dividir um pelo outro e falar que é 2, ou já pode direto falar que uma raiz ela é o dobro da outra, e nessa brincadeira esse E vai sumir. Beleza? Bom, aí o que eu pego? Bora elevar ao quadrado em ambos os lados para a gente poder pegar aqui e a gente saber qual vai ser a equação que a gente vai gerar. Na raiz sumiu, eleva aqui ao quadrado, fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo, né? No outro, quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais quadrado do segundo. Do outro lado, x2 com 2 ao quadrado, 4x2. Mais 2x com 2 na frente, mais 8x. Mais 1 com 2 na frente, mais 2. Y ao quadrado com 2 na frente, com 4 na frente, né? Aliás, aqui é 4, perdão. E aqui 4y2, que
que o 2 está ao quadrado, né? 2y com 4, 8y, e mais 1 com 4 mais 4, né? Fiz um pouco mais rápido, porque a coisa pausa aí para você fazer sozinho. Isso vai morrer. Isso aqui também vai morrer. Tem mais algum? Eu acho que não. Então a gente vai ter o quê? Ó, joga tudo para a direita. 4 menos x2, 3x2. Depois, 4y2 menos y2, 3y2. 8 menos 4, mais 12y. 4 menos 16, menos 12, tá? A gente pode cortar tudo isso aí por 4, né? Ficando então com 0 igual a x ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 4y, menos 4 igual a 0. Dá para colocar isso aí da forma reduzida, mas a gente já tem como ver que isso aí vai ser equação de uma circunferência, né, galera? Se eu der uma mexidinha ali, isso vai dar o quê? Vou botar até aqui, né? Vai ficar, então, aqui x ao quadrado com y menos 2 ao quadrado, ó, fica y ao quadrado, menos 4y mais 4, tudo isso igual a 0, né? Seria, no caso aqui, uma circunferência em que você teria o quê? 0 não, né? Ficaria, no caso aqui, por 4, daria aqui menos 3, né? E aí, dividindo aqui tudo por 4, você vai ter 0 igual a x2. Puta que pariu. E aí, dividindo aqui tudo por 3, você vai ter x2 mais y2 mais 4y menos 4 igual a 0, tá? Bom, se a gente pegar então aqui e completar quadrado, né? Fica, vou anotar aqui desse lado, x ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado, que seria y2 vezes 4y mais 4, né? Tem o menos 4 do lado de fora, e esse mais 4 é para compensar, eu boto o menos 4 aqui, o que na verdade daria um x ao quadrado com y mais 2, tudo isso igual a 8, né? Se eu passar para o outro lado. Tá. Aí, aparentemente, a questão termina por aqui. E isso seria o lugar geométrico dos focos. Só que tem um porém. Você, para poder falar isso daqui, a gente tem que dizer que isso daqui tem que ser maior do que 1. Lembra? Na hipérbole, a gente tem que essa razão ela é maior do que 1. E isso vai criar algumas restrições que vão fazer com que eu não possa pegar a circunferência por inteiro. Então, printa então aí agora, galera, que a gente vai no próximo quadro trabalhar justamente essas condições para ver o que do desenho final vai ficar fora ou dentro da resposta final, beleza? Então, faz a mágica aí, vamos embora! Bom, aí o que acontece, gente? Então, cada razão dessa, só lembrando que cada razão dessas vem de quando eu fiz, né? PF sobre PD igual a excentricidade, que tem que ser maior do que 1. Então, esse maior do que 1 ainda não foi feita a imposição disso na questão. E aí, assim, tecnicamente, teoricamente, eu teria que, em um primeiro momento, se eu tivesse distraído, fazer isso para as duas distâncias sobre o PD que eu fiz, né? Eu fiz PF sobre PD igual a excentricidade, tem que ser maior que 1, e outro PF, aqui com ponto B e o F genérico, sobre BD, que era 3 maior do que 1. E aí eu teria duas inequações envolvendo, na verdade, a equação de circunferência, né? Da parte isso aqui geometricamente no desenho, é uma parte exterior a uma circunferência, tanto aqui quanto ali. Eu já desenvolvi aqui pra gente para poupar um tempo, né? Teria que pegar isso sobre isso maior que 1,
passar para o outro lado, elevar ao quadrado ambos os lados a desenvolver, e aqui idem. Só que assim, a excentricidade a qual eu estou me referindo é a mesma. Então não preciso ficar fazendo isso duas vezes. Eu poderia ter feito só para uma, só para outra, escolher uma delas e, no caso, usar. Eu vou usar, no caso, galera, a de baixo, que vem daqui, tá? Já que a excentricidade, repito, ao qual eu me refiro é a mesma. E vamos ver no que isso vai dar. O que vai acontecer é, desenvolvendo isso daqui, né? Deixando na forma desenvolvida, na forma completa e não reduzida, a gente pode fazer um sistema com esses dois. Vamos subtrair uma linha da outra. Nisso, x ao quadrado e y ao quadrado vão cortar. Vai ficar então aqui, ó, 2x menos ninguém. 2y menos 4y menos 2y. Nada menos menos 4 mais 4. Maior do que 7 menos 0, que é 7. Ou ainda, se vocês preferirem, fica 2x menos 2y maior do que 7 menos 4, 3. Ou, se eu isolar e dividir por 2, fica x menos y maior do que 3 meios. Ou ainda, x maior do que y mais 3 meios, tá? A gente vai ter que pegar, então, isso daqui e trabalhar agora com isso. Ou seja, isso aqui é um ponto crucial, porque eu tenho que ter, no caso, até melhor deixar o y isolado, né? Porque eu já vejo se eu estou acima ou abaixo de uma reta. Ficaria, então, y menor do que x menos 3 meios. Pronto. Isso quer dizer que naquela circunferência que eu achei, eu tenho que ter a região, vai dar um arco de circunferência, porque só vai ser cabível como resposta final mesmo a parte da circunferência que estiver abaixo dessa reta, incluindo, como aqui está aberto e não fechado, os pontos de interseção dessa reta com a circunferência não estão incluídos na resposta. Então, na hora de fazer um esboço do desenho, porque eu vou ter que acabar esboçando um pouquinho o desenho para deixar corretamente descrito o lugar geométrico, senão eu vou ter que explicar com palavras isso daqui. Vai ficar meio ruim, né? Se você der um mole, ele pode tirar ponto de você. Então, vou mais uma vez aqui apagar para eu te mostrar no que isso vai dar, tá bom? Bom, galera, e aí no derradeiro momento a gente vai ter que pegar e achar a interseção dessa reta, que é essa que já está aqui representada no esboço, né? Que é a reta y igual a x menos 3 meios, que é essa daqui. Galera, para fechar, então, nesse derradeiro momento, a gente vai ter que pegar e ver a interseção dessa reta x menos 3 meios com a circunferência. Porque a gente viu que a gente tem que pegar a região abaixo dessa circunferência, e porque senão a gente não está pegando o lugar geométrico todo. O lugar geométrico, na verdade, não vai ser toda a circunferência. Não vai estar pegando o lugar geométrico de forma correta, na verdade, eu quero dizer, né? Você não pode pegar a circunferência inteira. Vai ter restrição de ela estar o quê? De eu pegar a região abaixo dessa reta e na linha da circunferência. Então, para achar que pontos de interseção são esses, não tem jeito, eu vou ter que substituir aqui, dentro da equação da circunferência, o y. Então, fica x menos 3 meios mais 2 ao quadrado igual a 8. Quando a gente terminar de resolver isso, eu vou achar um x igual a menos 1 mais ou menos 3 raiz de 7 sobre 4. Então, esses dois pontinhos que estão aqui são esses pontos de interseção da circunferência que eu acabei de achar, né? Um é o ponto menos 1 mais 3 raiz de 7 sobre 4. E se eu jogar esse x lá nesse y, ou nesse, melhor nesse, né? Você vai achar menos 7 mais 3 raiz de 7 sobre 4. E lá do outro lado, a gente vai ter o ponto menos 1 menos raiz de 37 sobre 4. E jogando também ele ali para achar o y, menos 7 menos raiz de 37 sobre 4. Então, a princípio, a linha da circunferência que está valendo é essa linha daqui para baixo, excluindo esses dois pontos. Só que tem mais outro problema. Qual é o outro problema? Você não pode ter os focos em cima da reta diretriz. A gente está achando o lugar geométrico dos focos. Eles não podem estar coincidentes com a diretriz. Não tem como acontecer isso. E aí, se eu pegar esses dois pontinhos aqui em verde,
esse erro estaria sendo desconsiderado. Eu tenho que botar uma bolinha aberta aqui, identificar quem são esses dois pontinhos. Mas aí é um pouco mais fácil, né? Então aqui, ó, cuidado. A observação, ó, é que os focos não podem estar na reta diretriz. E aí, como eu tenho isso, meu querido, o que é que vai acontecer? É mais fácil. É só você pegar, no caso aqui, e fazer uma interseção da circunferência com y igual a menos 4, né? Então, você vai ter que y igual a menos 4 e x ao quadrado com y mais 2 ao quadrado igual a 8. Se eu jogar o menos 4 aqui dentro, ó, menos 4 com 2 dá menos 2 ao quadrado, 4. Fica x2 mais 4 igual a 8. x2 igual a 4. O que vai dar, então, um x igual a mais ou menos 2. X igual a mais ou menos 2 com y igual a menos 4. Seriam os pontinhos, então, aqui. Menos 2 e menos 4 e menos 2 e mais 2, perdão, e menos 4. Esses são os pontos que têm que ser excluídos. Então, a resposta completa que você dá para esse lugar geométrico não era nem de longe apenas falar que era isso, como algumas pessoas andaram falando aí, algumas resoluções, pelo amor de Deus. Isso daqui é o começo. Você tem que falar que tem que ser isso daqui e apenas o arco de circunferência disso daqui, que está abaixo da reta y igual a x menos 3 meios, e excluindo esses dois pontos de interseção, e também excluindo esses dois pontos aqui, porque senão estaria dizendo que os focos estão em cima da reta diretriz. Aí sim que você deu a resposta completa, tá? Aí que a resposta está corretíssima. Então você dá frente aí, vê se você entendeu. Tá vendo que é uma questão que só o detalhe final é, se bobear, pior do que a questão inteira, do que a questão na essência, tá? Mas é assim mesmo, tá bom? Ficamos por aqui, espero que você tenha entendido que a coisa volta na aula, volta no vídeo. Você que é nosso aluno na plataforma, tem todo o respaldo, toda uma teoria antes para aprender a respeito disso. Tem também lugares geométricos envolvendo complexos, tem tudo lá. Tudo o que você precisa, desde o basicão, aprender o que é o I, que é o Z, que é a raiz menos 1, potência de I, aprender a equação de elipse, de hipérbole, de circunferência, até chegar na parte derradeira, que são essas coisas aqui, tá bom? Ficamos por aqui, não esquece, passa lá em www.fabricad.online, lá nós somos os seus líderes de aprovação que vamos te levar à vitória. Não é à toa que eu trabalhei 20 anos nos melhores colégios de curso do Rio de Janeiro e trouxe toda a minha experiência para o mundo online juntamente à minha equipe. Então ficamos por aqui, qualquer coisa manda sua mensagem, comenta aí no vídeo se você está vendo na área aberta, não esquece de curtir, compartilhar, comentar, que isso é importante para que você também tenha alguma coisa na área aberta sempre para ser assistido. Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera! Fala, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos aqui em mais uma aula do Fabricad e hoje, dando continuidade à parte de lugar geométrico, vamos falar sobre a fórmula de Briggs. Se você já ouviu falar sobre isso, é mais um recurso importante que você tem em trigonometria / geometria analítica para resolver questões como essa, questões de lugar geométrico. Então vamos embora. Mas antes, não esquece, passa lá em www.fabricad.online e assina o Plano Imita, que é o melhor plano Imita do Brasil, feito por pessoas que têm mais de 20 anos de experiência aqui no Rio de Janeiro a respeito disso, e você vai facilmente matar questões como essa a partir de agora, do momento em que você se tornar nosso aluno, que eu tenho certeza que é agora, tá? Aproveita que a gente está nesse momento que eu te falo, com um grande desconto esperando por você. Mas, seguindo o que eu estava dizendo, o que você vai ter aqui? Ele falava da questão seguinte, joga na tela aí, por favor, que 4 tangentes de B sobre 2 de tangente C sobre 2 é igual a 1, falava que os pontos B e C são os pontos 2, 0 e 8, 0, e queria saber, dentre as opções mostradas, qual é o melhor lugar geométrico que representa, no caso, o pontinho A, que ele não fala nada, tá? Tá em aberto aí. Volta para mim. Bom, dada a relação que ele me deu e dada a localização dos pontos B e C, dá para a gente sair do lugar, só que vai ter o jeito que vai ser o jeito pedreira, tu vai levar 6, 7 folhas de conta no mínimo, e vai ter um jeito que é um jeito mais bizu,
que é o jeito mais bizu barra mega voodoo. Você quer o quê? Você quer levar a prova inteira fazendo uma questão ou você quer passar incluindo matar uma questão que nem essa? Eu acho que é a segunda opção, não é? Se você for um cara esperto, você vai escolher a segunda opção. Então, a ideia qual é? É você saber aí a nota mais no seu bisuário. Lembra que eu sempre falo, galera, pega um caderno e nesse caderno você vai anotar tudo quanto é fórmula importante. E não é só fórmula normalzinha, que isso aí você encontra em qualquer livro. É bizu que nem esse, irmão. Coisa que vai realmente te diferenciar dos concorrentes e ser aquele trampolim final que você precisa para acabar com o seu concorrente e tomar a vaga dele. Que não tem jeito, é uma competição. E fórmula de Briggs é justamente o quê? É você relacionar o seno, cosseno e a tangente do arco metade, principalmente, com os lados e o semiperímetro de um triângulo. Essa que é a ideia, tá? Então, dentro de um triângulo, eu posso achar a tangente do B, C ou A sobre 2 em função do semiperímetro e dos lados, como você vê aqui. Então, anota isso daí, deixa no seu caderno. E como é que é, no caso, a ideia para eu poder automatizar isso e não virar uma decoreba sem fim? Repara o seguinte, pessoal. Sempre aqui que eu estou lidando com o ângulo aqui esquerdo, por exemplo, B, tem alguém aqui embaixo. Esse P é comum a todo mundo. Todos têm o semiperímetro P embaixo no denominador. E quem aparece em numerador e denominador vai se alternando, tá vendo? Se alterna no sentido de que os três lados são A, B e C. Isso lembra um pouco aquela fórmula da área do radical de Heron, aquela da área de um triângulo qualquer, lembra? Que tem um semiperímetro, que é a raiz de P, P menos A, P menos B, P menos C. Inclusive a demonstração vem daí. Só que aqui você está vendo que aqui a gente tem o P menos A, o P menos C em cima e o P menos B embaixo. Qual é a ideia? É exatamente isso. Aquele lado que corresponde ao ângulo que eu estou botando aqui à esquerda vai ficar aqui embaixo à direita. Então, quando é B, aqui embaixo P menos B. Quando é C, aqui embaixo P menos C. Quando é A, aqui embaixo P menos A. Isso já te ajuda, e tudo dentro de uma raiz, né? Isso já te ajuda a ter o start para a questão que o pontapé principal é isso. Que se agora eu pego esses dois, que são do B e do C sobre 2, e encaixo ali, o que vai ficar com isso? Ó, fica então assim. Você vai ter 4 vezes a raiz de P menos A, P menos C, sobre P menos B, vezes a raiz de P menos A, P menos B, sobre P menos C, e tudo isso igual a 1, né? Lembrando que isso aqui que eu substituí é a tangente de B sobre 2, e isso aqui que eu substituí é a tangente de C sobre 2. Tranquilaço? Tudo bem, galera? Mas aí o que vai acontecer? Repara, quando você está multiplicando raiz por raiz do mesmo tipo, no caso raiz quadrada, você pode colocar tudo dentro de uma mesma raiz. E aí é que está o trampolim final. P menos A com P menos A fica P menos A ao quadrado. P com P fica P ao quadrado. Depois você vai ter o quê? P menos C com P menos B. E P menos B com P menos C. Isso tudo igual a 1. Só que isso vai cortar. E como é raiz quadrada, o P menos A ao quadrado e o P ao quadrado vão virar só P menos A e P. Pronto. Isso vem para cá. Fica 4 vezes P menos A igual a 4P. E aí você tem 4P menos 4A igual a P. Fica 3P igual a 4 vezes A. P é o semiperímetro, né? Só que olha só, no caso o A seria o lado oposto ao A grandão, o vértice A lá em cima, que é o lado BC. E pela localização do B e do C, dá para ver que o A vai ser 6, né? Que é quanto ao ângulo do 2 até o 8. Então, como A no caso é igual a 6, a gente vai ter que o 3P é igual a 24, ou seja, que o P é igual a 8. Agora, cuidado.
O semiperímetro é 8. O perímetro mesmo, que é a soma dos três lados, tem que ser o quê? 16, tá? Então, o perímetro em si, o 2P, ele vai ser igual a 16, galera. Cuidado com isso. E aí, o que acontece, irmão? Se o perímetro é igual a 16, um lado já vale 6. A soma do AB com o AC tem que ser igual a 10, porque eu vou tirar um 6 do 16. Então, se eu pego ali e somo o AB com o AC, você tem que isso tem que ser igual a 10. E antes que você comece a escrever aquela fórmula da distância entre dois pontos, você pode até escrever. Você tem que, eu estou falando que tem um ponto variável cuja soma das distâncias até dois pontos fixos é constante. E o que isso é para a gente em lugar geométrico e analítica? É a definição de elipse. Elipse é o lugar geométrico dos pontos variáveis, mas que a soma deles até dois pontos fixos é constante, igual a 2A. Então, nisso eu adquiro três informações numa batelada só. Que o lugar geométrico é uma elipse, que os focos são B e C, que eles é que são os pontos fixos, e que o 2A vai ser justamente, no caso, o 10 que eu achei aqui. Então eu já sei que o 2A é igual a 10, tá? Se o 2A é 10, significa que o A é igual a 5, que o 2C, né? Que B e C são focos. Se B e C são focos, significa que o 2C é igual a 6, ou seja, que o C é igual a 3. E aí tem aquele Pitágoras que a gente faz com a B e C, né? Mas aqui, inclusive, o triângulo é pitagórico. É 5, 3 e o outro vai ser 4. O B vai ser igual a 4. Que A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas se o cara está assistindo isso daqui, ele sabe o mínimo do mínimo de lugar geométrico de elipse, né? Senão, não tem jeito de você entender essa questão. Que aí o que vai acontecer? Você vai ter, então, o quê? Como, né, o eixo maior é o eixo dos focos, e a gente tem que ainda achar o centro dessa elipse, repara, se os focos, no caso aqui, estão no eixo X, com um deles sendo o ponto 2, 0, e outro sendo o ponto 8, 0, não lembro se era C e B com isso, ou B e C, mas não importa, tá? Significa que o centro da elipse é esse pontinho, tá? Esse pontinho aqui, ó, vou chamar aqui de F1, aqui de F2, que é melhor. O centro vai ser esse cara. E o centro é o ponto médio entre os focos. Ou faz F1 mais F2 sobre 2, ou pelo amor de Deus, né? Como ele vai estar contido no eixo horizontal, é só pegar metade da distância, que é 3, e somar o 2, tá? Vai dar no final pontinho 5 com 0. Então, com isso já tem todo mundo. Eu tenho o centro da tal elipse, C, que é uma elipse, e tenho o A ao quadrado e o B ao quadrado para entrar embaixo como denominadores. Logo, você vai ter o que aqui, ó? Que e se o eixo focal é o eixo X, significa que o eixo maior é o eixo X, tá? Então, vai ficar x menos 5 ao quadrado sobre A ao quadrado. Quem é A ao quadrado? 25. Mas aí ficaria y menos 0, mas y menos 0 é o próprio y ao quadrado sobre B ao quadrado, que é 16. Tudo isso igual a 1. Então, tá aí. Nossa questão que os nossos alunos da plataforma pediram, estão estudando, né? Quem pediu isso daqui está estudando. Você dá frente aí para você dar um print, ver se tudo bem. Então, ficamos por aqui e já sabe, você que quer virar um cara realmente parrudo em exatas, seja por curiosidade ou porque você quer matar o item IME a pau, você tem o nosso plano isolado de matemática ou plano com todas as matérias. Claro, física e matemática quase toda comigo, física grande parte comigo, e química, português, inglês e redação, se eu não estou esquecendo alguma coisa, tá? Lá, você em fabricad.online, aproveita que sempre tem vários descontos rolando para você. Nossas aprovações estão no nosso Insta, no meu Insta pessoal também, você vai ver tudo lá que você precisa para tirar sua dúvida e ver porque realmente nós somos a sua melhor opção a um preço acessível, inclusive, tá bom? Ficamos por aqui, um beijo, valeu, tchau, tchau, galera! Bom, galera, estamos aqui no Fabricad, vamos falar sobre um teorema bem importante, na verdade uma fórmula, que é chamada de fórmula de Briggs. O que é isso? Bom, por diversas vezes, para você fazer uma questão de ITA ou IME, principalmente o Escola Naval, não basta você contar só com aquele conteúdo mais comumzinho, que é o conteúdo do cara que vê o tópico digital,
estuda aquilo e fica na zona de conforto achando que aquilo basta. Não vá nessa. Conteúdo digital, principalmente em provas como essa, é só aquele trampolim inicial para você começar a estudar realmente que vai cair. Aquilo ali é o mínimo do mínimo para você começar a trabalhar, para você começar a desembocar em outras coisas, e muitas das vezes você vai dar de cara com necessidade de usar teoremas ou fórmulas como essa, tá? Então, já você vai ver também uma questão na parte de lugar geométrico, onde isso é usado, ok? Mas vamos falar o seguinte. Primeiro, a ideia aqui é você montar, principalmente o cosseno, a tangente e o seno do arco metade em função dos lados e do semiperímetro de um triângulo. Para isso, a primeira coisinha é pegar um triângulo qualquer, eu botei aqui, no caso, com ângulo maior que 90, mas é qualquer, e trabalhar ali os cossenos. O A2 é o B2, menos o C2, menos o 2BC, cosseno de A. Isso aí, todo mundo sabe que está aqui nesse tipo de aula, que isso aqui já é, né, fora da curva que a gente está vendo. Vamos passar o 2BC para a esquerda, vamos passar o A ao quadrado para a direita. E aí, esse 2BC vem para cá dividindo. Show! Com isso, eu tenho que cosseno de 2A vai ser cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado. E além disso, eu tenho que saber que o cosseno ao quadrado é a mesma coisa que 1 menos seno ao quadrado. Então você vai ter 1 menos seno ao quadrado menos seno ao quadrado, o que vai dar 1 menos 2 seno ao quadrado. Porém, permanece a ideia de que se aqui usar 2A, aqui eu vou trabalhar com a metade, que é A. Se aqui usar A, aqui eu trabalho com a metade, que é A sobre 2, tá? Então, você no final vai isolar o seno ao quadrado de A sobre 2, ficando isso aqui para a esquerda e 1 menos cosseno de A aqui à direita. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o cosseno de A, que é isso daqui, e vou substituir aqui à direita, tá? E vamos começar agora a trabalhar, a desenvolver melhor isso daqui. O 2BC vai subir, né? Então, eu vou ter aqui 2 seno ao quadrado de A sobre 2 é igual a 2BC menos B2 menos C2 mais A2 sobre o 2BC, tá? O A ao quadrado vem para frente. Menos, vamos botar aqui em evidência, B2 menos 2BC mais C ao quadrado sobre 2BC. Esse 2 vem para cá, vai virar um 4, né? E ali em cima, se você reparar, esse termo daqui é a mesma coisa que B menos C ao quadrado. Juntando ao 2 que veio para baixo, dá para a gente fazer uma faturaçãozinha agora. Deixa eu deixar bem claro para você. Esse 2 veio para cá. E aí você vai ter aqui, isso vai dar A menos... Peraí, vou juntar aqui. A menos B menos C. Vai botar uma outra linha, não, diretor? A menos B menos C. Com A mais B menos C. Tudo isso dividido por 4BC, tá? Bom, aí vamos fazer a seguinte jogada agora. O menos aqui vai trocar o sinal, então você vai ter A mais C menos B, A mais B menos C, sobre 4BC. Só que aí já tem uma jogada que quem já está acostumado a mexer com fórmulas que trabalham perímetro e semiperímetro de geometria plana, está acostumado a fazer essa jogada que eu vou falar agora. Que é o quê? A gente pegar, no caso aqui, e lembrar que 2P é a mesma coisa que A mais B mais C. Então, A mais C menos B, por exemplo, seria o 2P menos 2B. E se eu tirar 2B daqui, ó, vai ficar A mais C, B com menos 2B,
vai dar A mais C menos B. Ah, tá muito rápido. Não tá não. Porque isso aqui é uma aula de nível elevado. Não dá para ficar fazendo 50 minutos de uma conta simples dessa. Então, vai ter que voltar e ver uma aula mais simples. Não seguir a ordem aí, se você seguir a ordem na nossa plataforma, você, quando chegar aqui, já está levando isso daqui de boa, tá? E aí você vai ter o quê, ó? Que isso aqui é 2P menos 2B. E isso aqui é 2P menos 2C, analogamente, né? Com isso, esse 2 pode entrar em evidência aqui e ali, ficando um 2 vezes 2, 4, que vai cortar com 4 de baixo. No final, você vai ter P menos B vezes P menos C sobre BC, porque o 4 já cortou com esse 2 vezes 2. Então, você com isso percebe o quê, né? Lembrando que isso era o valor do seno ao quadrado, que o seno, então aqui, tá? Você vai ter que o seno de A sobre 2 ele vai dar P menos B, P menos C, sobre BC. E daí você consegue, a partir daí, analogamente, montar tanto do A sobre 2 quanto do B sobre 2 e do C sobre 2. Estou falando do seno. Porque assim, existe uma lei de formação aqui, né, galera? Você está vendo que o ângulo é A e nenhuma vez o lado do A apareceu. Quando o ângulo for B sobre 2, vai ser P menos A, P menos C e A vezes C. Quando o ângulo for C sobre 2, você vai ter P menos A, P menos B e A vezes B. Se o ângulo aqui é o ângulo tararã, o lado correspondente a ele não vai aparecer do outro lado. Repetindo, se fosse seno, por exemplo, de C sobre 2, não pode ter a letrinha C desse lado. Seria P menos A com P menos B e embaixo A vezes B. E assim segue. Isso é para o seno, tá bom? Saindo da frente para você dar o seu print. E agora já vamos ver como é que vai ser em relação ao cosseno. Bom, queridos, agora vamos ver a versão com o cosseno, tá? Pegando já o gancho do bloco anterior, já está isolado o cosseno de A. Só que agora no cosseno de 2A, a gente vai usar a relação fundamental para substituir o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado, ficando com aquela versão que é o cosseno de 2A igual a 2 cosseno ao quadrado de A menos 1. Lembrando que vale a ideia, não apenas a letra que eu estou usando. Quando aqui é 2A, aqui eu uso a metade. Quando aqui é A, aqui eu vou usar A sobre 2. Isolando, passando o menos 1 para a esquerda, você tem que o 2 cosseno ao quadrado de A sobre 2 é 1 mais cosseno de A. O mesmo cosseno de A que está aqui. Ele vem para cá substituindo. E agora, todo aquele lance que a gente fez de manipular algebricamente a equação, lá na versão do seno, vamos fazer também aqui na versão do cosseno. Logo, esse 2BC vai subir, ficando B2 mais C2 mais 2BC menos A ao quadrado sobre 2BC. E aí duas coisas. O 2 que está aqui vai descer, ficando um 4 no denominador. E esse B2 com 2BC com C2 é B mais C ao quadrado. Então, no final, eu vou ter que cosseno ao quadrado de A sobre 2 vai ser B mais C ao quadrado menos A ao quadrado sobre 4BC, tá? Essa que é a ideia, então, aqui. Então, abre isso daqui. Você vai ter que... Isso é uma diferença de quadrados. Fica B mais C menos A vezes B mais C mais A sobre 4BC. Aí, de forma análoga, de forma parecida com o raciocínio do bloco anterior, repara o que vai ser B mais C menos A. É a mesma coisa que 2P menos 2A. Enquanto aqui é o próprio perímetro 2P, né? Então aqui vai ser 2P menos 2A, mas de qualquer maneira, isso faz com que haja um 2 em ambos os termos, ficando esse 2 em evidência. E esse 2, o 2P, 2 vezes P menos A em evidência, vai cortar com o 4 de baixo, ficando, no caso aqui no final, um P com P menos A sobre B vezes C, tá? Então você vai ter aqui o seguinte, você vai ter aqui que o cosseno de A sobre 2
é P vezes P menos A sobre B vezes C. E aí aquele mesmo papo que eu falei na versão do seno. Repara que eu quero o cosseno de A sobre 2. Qual é a lógica da fórmula? Você tem o A em cima e os outros dois lados B e C embaixo. Se fosse cosseno de B sobre 2, eu teria P menos B em cima e A vezes C embaixo. Se fosse cosseno de C sobre 2, eu teria o C em cima e A vezes B embaixo, tá? Aqui a lógica é essa. O lado correspondente a esse ângulo até aparece em cima como P menos aquele cara, no caso aqui é P menos A. Se fosse B sobre 2, seria em cima P menos B, e embaixo os outros dois lados que eu não falei ainda. E aí, combinando uma coisa com a outra, a gente vai ter finalmente o que vai ser a tangente, né? A tangente de divisão do seno pelo cosseno. A tangente de A sobre 2, então, é o seno de A sobre 2 dividido pelo cosseno de A sobre 2, ou seja, isso vai ficar, então, aqui, ali em cima. A raiz de P menos B, P menos C, sobre BC. Embaixo, a gente vai ter aqui a raiz de P, P menos A, sobre BC. Porém, contudo, todavia, essa raiz de BC em ambos vai sumir. Eu vou juntar os dois num só e você vai ter finalmente que isso vai estar em cima P menos B com P menos C, embaixo P vezes P menos A, ok? Então tá aí, galera, beleza? Tá aparecendo aí, diretor? Tá? Então a gente vai ter no caso aqui o seguinte, vou deixar aqui em cima, né? Melhor, tá? Então aqui, ó, você vai ter aqui, juntando todos, a tangente do A sobre 2 vai dar a raiz de P menos B, P menos C, sobre P vezes P menos A. E vou anotar também o cosseno para você ter o formulário completo. Cosseno de A sobre 2 deu a raiz de P vezes P menos A sobre BC. E aí, assim como foi nos outros, tem toda uma lógica, né? Para você, quando for fazer para B sobre 2 e C sobre 2, mesmo na tangente, chegar à fórmula direto sem refazer todo esse caminho, que não é viável nem um pouco na hora da prova, né? Então, repara que aqui é tangente de A sobre 2, e em cima estão, no caso, B e C, embaixo A. Quando for B sobre 2, se for B aqui, em cima vão ser A e C, embaixo vai ser B. C sobre 2, então em cima vão ser, no caso, A e B, embaixo vai ser C, e assim vai. E o semiperímetro P aparece em todos sempre aqui, né? Que vai variar quem está em cima e quem está embaixo, de acordo com o ângulo, com a metade do ângulo que eu estiver trabalhando, tá bom? Então você da frente aqui, guarda isso no seu formulário, você vai ver o quanto isso vai ser útil. E, mais uma vez, estamos aqui num trabalho de vanguarda para te aprovar no ITA e no IME, no que você quiser, tá bom, pessoal? Ficamos por aqui, um beijo. Não esquece de passar em fabricad.online e assinar o nosso curso para você destruir qualquer prova. Um beijo, valeu, tchau, tchau, galera.